Desculpe, eu vou falar sobre o caso do Bruno Baqueta, o viúvo do Twitter, não por qualquer tipo de curiosidade doentia sobre a vida alheia, mas pela minha curiosidade sobre a autoexposição que transforma gente comum em vítima de uma espécie de curiosidade doentia sobre as suas vidas. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e comente, especialmente nesse caso, com empatia. Eu não ia estar falando disso se fosse um caso de luto como tantos outros. Eu mesmo perdi uma amiga muito querida recentemente, meu grande amigo que foi casado com ela mais de 30 anos, está sem chão, num nível que fica difícil para a gente até ajudar, mas ele é uma pessoa na sua vida privada, tentando tocar a vida para frente, como dá, com o que sobra, recolhendo-se a sua solidão, que é parte do processo, e contando com o apoio físico e emocional da família e dos amigos. Mas o Bruno Baqueta escolheu um caminho diferente. Não me cabe, e acho que não cabe a ninguém, ser fiscal de luto. Só que o Bruno se tornou bastante conhecido, porque ele é um homem jovem que perdeu a esposa jovem, repentinamente, vítima de uma doença autoimune, e ficou com a filha pequena do casal, e aquilo que ele descrevia nas suas redes sociais, especialmente no Twitter, diariamente, como um grande vazio. As suas postagens, conversando com a esposa morta, impactaram tanta gente que ele se tornou popular, ganhou milhares de seguidores, a devoção dele à esposa rendeu matéria na revista Marie Claire, essa eu li, mas está também no Globo, no UOL e vários outros veículos. Eu mesmo me emocionei muito com os relatos e sempre que eu lia, pensava, imagine se fosse comigo. Então eu acho que essa é a primeira coisa que precisa ficar clara quando a gente se propõe a comentar o tema. A gente está falando de uma escolha, a escolha de compartilhar o luto e buscar apoio em nós, em desconhecidos, como se ele estivesse jogando mensagens ao mar dentro de uma garrafa de vidro e pedindo socorro. I'm sending an SOS to the world, né? Como diria o The Police. Um socorro geral que de fato veio. Eu acredito que o Bruno deve ter recebido milhares de palavras de consolo do Brasil inteiro. E ele tocou tanto homens quanto mulheres. Homens, porque eu falo isso por experiência própria, a nossa crença no amor, a nossa devoção à mulher amada ainda existe, meninas. Apesar de vivermos tempos de relacionamentos fluidos e diversificados na forma e no conteúdo, especialmente entre os mais jovens. Eu tenho 2 filhos adultos e sei que não anda fácil para o jovem encontrar o grande amor ou se entregar a uma paixão que pode virar um grande amor, porque a chance de quebrar a cara é muito grande. Então, como homem casado, e é só sob essa condição que eu posso falar com certeza, a minha, eu entendi a dor do Bruno e me solidarizei, repito, com ele. Já entre as mulheres, isso eu fiquei sabendo de ontem para hoje, a identificação foi outra. A identificação foi com a sensibilidade, com a falta de medo de expor o tamanho da sua dor. Vou me arriscar a dizer que elas pensaram, porque eu pensaria, que é o tipo de amor sincero e comprometido que muita gente procura a vida inteira e nem todos acham. Se eu morresse hoje, é claro que eu gostaria que a minha esposa seguisse a vida dela em frente, mas me preocuparia muito e me emocionaria muito se eu pudesse saber, havendo vida do outro lado, que ela não está superando a dor, como o Bruno demonstrava não está conseguindo superar, ou conseguindo a um passo pequeno de cada vez nos seus relatos como viúvo compartilhados com a humanidade. Mas a vida não é um roteiro óbvio, daqueles de série policial da Netflix. Então veio o plot twist, a virada. Apareceu uma mulher muito machucada, sofrendo muito também, só que machucada pelo Bruno, sofrendo pelo Bruno. Porque isso, obviamente, ele não contou nas suas cartas de viúvo. Ele viveu uma relação extraconjugal com ela de quase 1 ano. Ela teria deixado o marido por causa dele. E ele, com a mesma sensibilidade demonstrada nas cartas do luto, dizia coisas lindas para a amante. Dizia que planejava uma vida a 2 com ela. Prometia que deixaria a esposa para ficar com ela. Aquele velho clichê do tenha paciência, eu tenho um filho, eu estou organizando a coisa aqui, vai ser um choque muito grande para minha esposa. Que é clichê porque é real, porque acontece, porque a pessoa fica dividida mesmo. Então essa amante viu a morte repentina da esposa do Bruno. É bom frisar que a doença dela oferecia riscos, mas a morte repentina na juventude era um risco, não uma certeza. E foi, nas palavras dela, abandonada
pelo Bruno, sumariamente, ainda segundo ela. Então, além de perder o homem que ela amava e que ela esperava estar arrumando a vida para se unir a ela, essa moça, que se chama Louis, se surpreendeu vendo ele dedicar à esposa morta músicas que ele dedicava para ela durante o relacionamento secreto que os dois mantiveram. Viu ele usar palavras muito parecidas, declarações de amor que ela achava que eram dela, e passaram a ser voltadas para a esposa. E aquilo jogou a Louis numa crise gigante, numa depressão. E ela foi narrar isso, com todos os detalhes, nas redes sociais, expondo o Bruno, que na visão dela transformou a própria vida num Big Brother da viuvez e das dores do luto, mas não soube lidar com as promessas todas que ele tinha feito para ela, a amante. No Twitter agora, ela é a amante. Muito menos se preocupou com como ela ficaria emocionalmente lendo aqueles depoimentos todos de uma dor e de um amor dilacerante voltados para uma pessoa que não estava mais aqui e que ele jurava para a amante que não amava mais. Ele se reapaixonou pela mulher morta e abandonou seu suposto amor vivo, precisando dele. Essa é a dor dela. Não é difícil entender os sentimentos do Bruno, a confusão mental da situação. Ele perdeu a mãe da filha dele, de forma repentina, e deve ter sentido uma culpa, um remorso muito grande, uma culpa terrível por ter tido um caso longo com uma pessoa, amando, se foi amor, ou iludindo a moça para satisfazer seus impulsos de aventura, isso não interessa, quando, se ele pudesse ter previsto, se tivesse uma bola de cristal, ele talvez pudesse ter evitado isso, ter ficado ao lado da companheira, ter vivido plenamente e sem mentiras os últimos anos com ela. O que o transformou no viúvo do Twitter, e num caso digno de registro, é que ao compartilhar com estranhos detalhes da sua intimidade com a esposa morta, detalhes da sua dor, os textos dele eram tipo: ah, meu amor, hoje pensei em desistir, mas olhei para nossa filha, enfim. A traição dele, um problema pessoal, virou, vou botar aspas, uma traição a todo mundo que acreditou naquele amor e que se compadeceu da situação dele. Especialmente as mulheres que se identificaram com a esposa, que invejaram a devoção daquele viúvo. Todo mundo quis dar colo para ele. E hoje as vidas do Bruno e da Louis estão sendo devassadas nas redes. Os dois até fecharam ou apagaram os perfis. Como sempre acontece na internet, o pessoal buscou com lupa posts antigos para cancelar a dupla. Outras mulheres apareceram dando exposed, comparando ele com aquele outro cara que anos atrás levou suas várias namoradas, todas pensando ser a única, para assistir Bacurau, lembra? Enfim, os dois estão muito expostos. Ela por ter sido amante e às vezes ter feito postagens onde parecia confortável nesse papel, o pessoal achou, e ele por ter sido um garanhão, infiel, não o viúvo desolado que ele demonstrava ser nas redes. Tudo isso é entre aspas, tá? Eu só vejo um único erro nessa história toda, e não tem a ver com eles, especificamente. A vida é complicada mesmo, quem sou eu para julgar o casal? Esse erro, quem me acompanha já deve até saber o que eu vou dizer, é escancarar a vida pessoal na internet como se fosse o show de Truman. Porque o resto é compreensível. A dor da Louis, que realmente acreditou no amor dele, eu só queria estar do lado dele para ampará-lo naquele momento difícil. O remorso dele, ele não teve tempo de fechar a questão, de resolver esse enrosco sentimental que acontece todo dia num monte de famílias no mundo inteiro. Eu entendo até a incapacidade dele de conversar com a Louis, reduzida na internet ao título de amante. Entendo muito a dor da Louis. Em sendo verdade, tendo ela feito posts jocosos sobre se a outra ou não, ela terminou o casamento dela. Ela diz que esperou pelo Bruno. Então todas essas dores privadas são legítimas e merecem a nossa compaixão, não o nosso julgamento. Talvez o Bruno tenha achado que escrever longas cartas para a esposa em rede social fosse terapêutico. Talvez a enxurrada de solidariedade, com direito à cobertura da imprensa e muita compaixão das mulheres, tenha sido importante para ele, que é jovem, é de uma geração onde a vida acontece escancarada aqui na internet. Mas foi uma atitude impensada, porque o exposed que ele ganhou vai durar 2, 3 dias de comoção no máximo. Semana que vem o assunto já é outro. Mas a história vai marcar a vida deles para sempre, porque o print é eterno. E foi muito ruim também porque eu que conheço viúvos que sofreram muito em silêncio ou cercado pelo amor das pessoas próximas,
tô vendo essa dor silenciosa colocada em xeque. Tô vendo um monte de jovens, especialmente mulheres, comentando nas redes: homem é tudo lixo mesmo, por causa desse episódio. Estão profundamente equivocadas. O erro é basear sua percepção da humanidade na falha, no tropeço, no sucesso, no fracasso, na falta de caráter, que seja, que eu já não estou nem mais falando de Bruno. Mas enfim, o erro é basear sua percepção da humanidade naquilo que a gente vê em mídia social. Mídia social não mostra nada 100% real. Mesmo aquele desabafo tipo Luana Piovani é o registro de um momento. Só para e pensa quantas vezes, diante de uma grande emoção, a gente varia, a gente troca a chave entre o perdão e a sede de vingança, entre a tristeza absoluta e a superação e a vontade de seguir em frente. São polaroides, são fragmentos de emoções, que podem virar outras emoções opostas no momento seguinte, no dia seguinte, na hora seguinte. Isso falando de sentimentos reais, sem contar casos em que a pessoa só quer mesmo view, like, seguidor, e para isso devassa a sua vida, a dos filhos, dos parentes. Então eu só quero mesmo deixar um alerta: não seja essa pessoa. Internet não é um divã. Tudo bem usar para desabafar sobre política, sobre um mau atendimento, denunciar um caso gritante de injustiça ou de preconceito, até relatar a dor da sua viuvez. Mas só transforme num meu querido diário se você for viver disso, de internet. E assim mesmo, para a sua sanidade, coloque uma barreira emocional, uma linha, para preservar a sua intimidade. Vai na minha. Especialmente se tiver esqueleto no armário, amante, troca de mensagem íntima enquanto está com alguém. Por quê? E quem está falando é um homem maduro e vivido. Toda a dor do mundo se arrefece. Às vezes não acaba, mas fica suportável. Muitos amores terminam. Todo mundo tem direito a recomeços. Tem direito até a se reinventar. E se já é difícil dar satisfações e justificativas para os que nos amam e nos cercam, imagine ter que se justificar para o mundo. Ainda mais quando, nesse circo midiático, gente como eu ganha dinheiro, é monetizado pela plataforma para comentar, para amplificar aquilo que viraliza. E pode ter certeza, nem todos vão comentar com palavras gentis, nem todos vão usar o caso para propor uma reflexão positiva. É isso. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. Bom não falar de política. Fique bem.